Amém, irmãos? Vamos estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais esse dia na tua casa. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha nos ensinando os teus altos caminhos e que nós sejamos um solo fértil, Pai, e que possamos aprender de ti nessa noite. Ajuda-nos em nossa fraqueza. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Chegamos ao final do capítulo 1 de Tito. Veja, lembrando que todos os assuntos que foram falados em 1 Timóteo também estão sendo citados em Tito. Porém, a circunstância é bem diferente. Por exemplo, quando Paulo chegou a Éfeso, já havia uma igreja fundada. Quando Paulo chegou em Creta, juntamente com Barnabé, eles pregaram o evangelho pela primeira vez naquelas terras. A igreja de Éfeso sofria um grande ataque dos falsos mestres. Por isso que Paulo apela para o ministério dos presbíteros, o ensino da palavra e o ensino da sã doutrina. Já em Creta, havia alguma atuação de falsos mestres? Sim. No próprio livro de Atos, nós vemos um judeu chamado Bar-Jesus, que quando Paulo tentava anunciar o evangelho para o cônsul Sérgio Paulo, ele tentava evitar de toda forma. E ali acontece algo maravilhoso, algo poderoso. Paulo dá uma palavra e fala que ele iria ficar cego temporariamente. Aquele homem fica temporariamente cego. E o cônsul, o governador da ilha, crê na palavra e a palavra prospera. Veja, Creta era uma ilha, mas não era uma ilha pequena. Ela, para atravessar ela de um lado para o outro, quase 260 quilômetros. O que levava naquela época alguns dias de viagem, porque nem todo mundo tinha cavalo. Mesmo que fosse a cavalo, eram 3 dias para atravessar a ilha de Creta. E do outro lado, 60 quilômetros de distância. Então era uma ilha muito povoada, uma ilha antiga do Mediterrâneo. Agora, na epístola de Tito, Paulo fala para nomear presbíteros. Por quê? Porque Paulo já quer fazer um trabalho preventivo. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Uma coisa muito importante é quando a igreja tem vários presbíteros. Por quê? Porque quanto mais presbíteros capacitados uma igreja tiver, mais saudável doutrinariamente ela vai ser. Menos suscetível a erros ela vai ter. Por exemplo, na nossa igreja nós temos apenas um presbítero. Mas, pela misericórdia de Deus, temos algumas pessoas, uma meia dúzia de pessoas, experimentadas na palavra, que nos ajudam a manter a coisa no caminho. Mas qual que é a ideia? Permanecer assim? Não. É trabalhar para a formação de diáconos e para a formação de presbíteros. Lembrando que o diácono atua numa circunstância, um ministério, que não tem nada a ver com o ministério do presbítero. Alguém pode ser levantado diretamente presbítero sem nunca ter sido diácono. Normalmente nas igrejas por aí, por uma falta de conhecimento, eles primeiro nomeiam o diácono e depois do diácono faz um presbítero. Pode ser, é errado? Não. Mas você não precisa vincular. Alguém pode ser preparado e se tornar um presbítero. Por quê? Porque quanto mais conhecedores da palavra, mais protegida está a igreja. Uma igreja saudável é marcada por uma pregação consistente. Uma igreja saudável é marcada por uma membresia, pessoas firmes, que claramente estão presentes naquela igreja, pessoas que têm um compromisso com a igreja local, que ajudam a remar no barco, que estão atentos às necessidades dos irmãos, que estão atentos à saúde doutrinária da igreja, que estão atentos ao ministério de socorro.
e o ministério de oração. Então, uma igreja ela vai ter pluralidade de dons e pluralidade de vários ministérios. Lógico, nossa jovem igreja, nós estamos plantados há apenas 10 anos. Uma jovem igreja. Temos muito a avançar? Temos, mas pela misericórdia de Deus, temos caminhado de uma maneira segura. Desde 2015, eu lembro que em outubro de 2015 eu tive contato com uma palavra do pastor Marcos Granconato, e ali eu percebi que nós precisamos avançar doutrinariamente na igreja. Graças a Deus, a partir de lá, vão para 10 anos, nós temos caminhado passo a passo e temos conseguido cumprir essa carreira. Só que é lógico, é só o começo. Existe todo um trabalho a ser feito. E é assim, a Igreja do Senhor, ela é conduzida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo usa homens, e na medida que esses homens vão amadurecendo na fé, o próprio corpo da igreja vai amadurecendo. O mais importante é ela ser uma igreja saudável. Principalmente na sua palavra. Irmãos, a palavra, ela é 99% da saúde da igreja. Porque tudo aquilo que nós precisamos saber está aqui na Bíblia. E existe uma maneira correta de você interpretar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Não pode ser feito de qualquer maneira. Lembra daquela máxima que eu sempre falo? As más teologias destroem vidas. Então a maneira que eu vejo Deus vai refletir na maneira que eu vivo. Se eu tiver uma crença errada sobre Deus, eu vou viver aquela crença de maneira errada e acreditando em algo que não existe. Isso até explica por que muitos sofrem, por que muitos se frustram, por que muitos ficam muitas vezes decepcionados. Eu conheço gente que fala, olha, para a igreja eu não volto. Aí você fala, mas o que aconteceu? Mesmo sabendo que está errado, você pelo menos compreende ao que a pessoa foi exposta. E as mentiras que foram faladas para ela. Entendeu? E a pessoa acaba se frustrando, se decepcionando, e muitos nunca mais voltam. Entendeu? É algo assim aterrador. O número de pessoas no Brasil que são chamados desigrejados, me parece que ele já está em torno de 40 milhões de pessoas. É muita gente. 40 milhões de pessoas é maior que a população de crentes genuínos da Europa. Falando crente verdadeiro, não é aquele cara que tem um certificado de batismo. Entendeu? Então, assim, realmente, irmão, esteja atento nas orações, esteja atento naquilo que é pregado no culto. Entende? As exposições são relativamente simples, a palavra de Deus é relativamente simples. Você tem condição, sim, de avaliar se o que está sendo falado é bíblico ou não. Amém? Então vamos lá, vamos à nossa pregação. Primeira epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10, diz assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Veja que interessante, irmãos. Por esse versículo 10, a gente vê que a atuação principal dos falsos mestres, primeiro, era os judaizantes. O que o judaizante faz? Para você ser salvo, você precisa guardar a lei de Moisés. Pastor, tem judaizante hoje? É só você ligar o YouTube. Olha, irmãos, estou para te falar que quase a metade das pregações é de judaizante. Se você for computar a seita adventista do sétimo dia, com certeza
você vai ter a metade judaizante. E o que tem de pregação na internet, gente dizendo que você tem que guardar a lei de Moisés, gente dizendo que você tem que guardar sábado, gente dizendo que você não pode comer carne de porco, gente dizendo que o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua. Eu só acho curioso, veja, Yeshua é uma palavra em hebraico. Só que o nome Jesus está no Novo Testamento, que foi escrito em grego. E em grego o nome Jesus é Jesus. Curioso isso, eles conseguem dar um nome que não tem na Bíblia. Yeshua é coisa lá do Antigo Testamento. Posso chamar Jesus de Yeshua? Pode, não tem problema. Posso chamar de o Cristo, posso chamar de o Senhor, posso chamar de Salvador. Mas olha que interessante. O nome que a Bíblia dá é Jesus. Aí vem o judaizante. Por exemplo, essas pessoas que não querem escrever o nome de Deus, bota o D, uma vírgulazinha e os. Entendeu? Pessoas que falam, não, porque o Machia e porque eu não sei. Ih, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Começou a falar muito nome em hebraico e não existe uma função, pula fora. É judaizante. Entendeu? Eu conheço pessoas que foram criadas na igreja e que chegaram a se circuncidar. Deveria se castrar, já que é para ser tão fiel à Bíblia. Paulo manda castrar. Entendeu? Então, assim, cuidado. Isso aí não tem espiritualidade. Espiritualidade é você, de uma maneira simples, orar a Deus, crendo que Ele está te ouvindo. Espiritualidade é você, de uma maneira simples, ler a Bíblia. Espiritualidade é você vir para o culto, aprender a palavra, estar em contato com os irmãos. Você procurar acertar a sua vida, viu que algo está errado, procura limpar. O que é mais fácil? Falar Yeshua Mashiach, Moshe, ou deixar de ser a encrenca que eu sou e que você é? Olha, irmãos, é muito mais fácil falar Yeshua. Muito mais difícil eu lidar com as minhas dificuldades pessoais. E com a minha natureza pecaminosa, que se eu não abrir o olho, ela quer tomar conta. E se eu deixar, vai para a carne mesmo. E a onça bebe água e a cobra fuma. E não adianta falar Yeshua, não adianta falar Moshe. Não vai resolver nada. Entendeu, irmãos? O evangelho é simples. Ore. Pastor, eu não sei orar. Sabe. Converse com Jesus. Fala para Ele onde dói. Fala para Ele o que precisa. Pode conversar de uma maneira simples e respeitosa. É oração. A Bíblia fala que Deus premia aqueles que o buscam. Leia um pouco da Bíblia diariamente. Vários irmãos nossos já chegaram no ponto ideal, que é fazer uma leitura todos os anos de capa a capa da Bíblia. Mas outros estão evoluindo. Pegue o exemplo desses irmãos, mas vai fazendo algo que você consegue. Pega um livro da Bíblia, vai lendo um pouquinho por dia. Começa com o Evangelho de João, por exemplo. Entendeu? Percebeu que errou? Conversa com o Senhor. Ô Senhor, perdão. Errou em relação à pessoa? Pede perdão para a pessoa. Olha, eu queria que você me perdoasse, eu errei. E vai caminhando. Chegou dia de culto, vem para o culto. Surgiu algo sério, põe o pedido de oração, pede oração para o pastor. Cristianismo é essa prática simples. Problemas nós vamos ter até o último dia nosso aqui na Terra. Problemas fazem parte da vida. Nós vivemos num mundo que está debaixo do juízo de Deus. Nós vivemos num mundo que está convulsionado pelo pecado. A natureza pecaminosa do homem, onde ela chega, causa problema. O mundo é um caos.
Se não fosse a graça de Deus, a bondade de Deus, já não tinha nem mais mundo. O que nos dá dias um pouco mais tranquilos, o que nos dá a condição de sair trabalhar, o que nos dá saúde, é a graça de Deus. Irmãos, está todo mundo bem, ninguém está doente, ninguém tem nenhuma enfermidade séria. Entendeu? Então, assim, seja simples. E cuidado com essa turma aqui, porque o versículo 10 começa: muitos desordenados, faladores. Gente que fala muito, fala o que não devia, fala coisas que nem ele sabe. E normalmente essa turma fala bonito. Se o cara for um jaguara, nó cego, não sabe falar direito, ninguém vai dar ouvido. Irmãos, o pilantra, o falso mestre fala bem. O falso mestre nunca vai dizer que ele é falso mestre, ao contrário, ele vai dizer que ele é evangélico. Segunda coisa que ele vai falar, que ele usa a Bíblia. Entendeu? Alguns, a Bíblia fala que vão ser realizadores de sinais. O fato de haver sinais, de haver milagres, não quer dizer que foi Deus. Satanás tem poder para fazer sobrenatural. Ele tem poder até para se disfarçar de anjo de luz. E anda de redor buscando alguém para devorar. Então cuidado, por exemplo, eu às vezes dou espiada nas pérolas do YouTube, irmãos, misericórdia, vai ser ruim de Bíblia em outro lugar. Você vai ver, o camarada tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 550 mil visualizações. Em contrapartida, outro dia eu vi um irmão expositor bíblico lá da 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, expositor de mão cheia, rapaz bem preparado. Pô, o camarada tinha 10, 12 visualizações. Enquanto que o falso mestre tem 1,5 milhão. Então não se iluda, não vá pela quantidade. O sábio discerne o tempo e o modo. O homem espiritual discerne todas as coisas. Cuidado com essa turma. Por que eu estou falando isso? Olha o próximo versículo, que duro. Aos quais, os falsos mestres, convém tampar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Olha que interessante. Primeira motivação do falso mestre: ganhar dinheiro. Pequenas igrejas, grandes negócios. Irmãos, começou a falar muito de grana, tira o seu coração. Começou a falar muito de prosperidade, pula fora. Tendo que comer, tendo que vestir, nisso dá graças. E nós temos bem mais que o que comer e o que vestir. Deus já está bem além da promessa dele. Entendeu? Então assim, torpe e ganância. Segunda coisa, esses homens transtornam casas inteiras. O que acontecia aqui? Eles chegavam nas famílias com aquela conversa eloquente, aí as famílias recebiam em casa, muitos desses pregadores eram viajantes, e aí eles chegavam numa casa, três coisas eles procuravam. Primeiro, ser ouvidos, com uma conversa extremamente atraente. Eles sabem o que falar, eles sabem o que agrada. Segunda coisa, eles eram sustentados pela família. A família de boa fé dava comida, dava abrigo, dava pouso. E terceira coisa, se ele pudesse, arrumava uma mulherzinha. Gavião, safado, vagabundo. Desculpe o peso da palavra, mas é vagabundo. Pessoa que que usa um cargo religioso
para obter favores sexuais é um pervertido. Tinha que ser preso e tomar uma cana, ser preso com uma pena mais dura. Porque as pessoas, elas têm a tendência a confiar em líderes religiosos. E aí o cara vai lá e se aproveita até por favores sexuais. Então essa era a marca. Agora olha que interessante a maneira que Paulo trabalhava com eles. Paulo chamava para debate? Não. Paulo ficava discutindo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não. Paulo falava, ó, você precisa calar a boca deles. Irmãos, como que você cala a boca dos falsos mestres hoje? Não abra livros ruins, não ouça más pregações. Cale a boca com o botão de desliga. Antes era só na TV, hoje é na TV e no Evangelho. Na TV e no YouTube, perdão. Tem que fechar a boca dessa turma, não tem que ficar debatendo, você tem que pregar a sã doutrina. É o contexto que Paulo o tempo todo fala, ó, prega a sã doutrina. Como que você conhece a nota de dinheiro falsa? Conhecendo bem a verdadeira. Irmãos, quem já pegou uma nota de dinheiro falsa na mão? Quem percebeu que só na pegada você já vê que é falsa? Só de pegar. Não teve uma até hoje. Vou falar uma coisa para vocês. Até hoje. Pode ser que mude. Não tô achando que eu sou bom demais. É só a prática. Eu trabalho no comércio desde 1984. Tem que ter alguma prática, né, Gilmar? O cara pega de misericórdia se não tivesse aprendido nada. Eu ia passar de um velho burro, tolo. Entendeu? Então você aprende. Mas até hoje, não teve uma nota falsa que eu peguei que não dá para ver, mas na primeira pegada. Por quê? Porque pela prática você conhece o verdadeiro. Os irmãos já perceberam que depois que vocês começaram a ouvir a pregação bíblica, quando você começa a ouvir uma pregação que não é bem fundamentada, você já percebe logo? 5, 6, 7 minutos de pregação e fala, onde é que esse cara quer chegar? Que conversa que é essa? Por isso que Paulo não entrava em debate. Eu não perco meu tempo. Por exemplo, se aparecer testemunho de Jeová ali na porta, quiser debater, eu falo, vamos fazer o seguinte, ó, vem no culto domingo, vem ouvir a palavra. Entendeu? Depois de ouvir a palavra, de frequentar culto aqui, nós vamos ensinar o certo para ele. Não adianta discutir. Entendeu? Essa turma tem que ser evangelizada e tem que chegar para eles e falar, olha, isso aí que você está falando não é bíblico. Você está numa interpretação errada. Lógico, quando tem a situação, tem coisa, se eu for responder tudo que eu ouço, eu não trabalhava. A gente ouve cada coisa. Coisa do tipo que crente não fica doente, crente só tem a vitória. Entendeu? Na igreja todo mundo é santo. Sabe esses absurdos? E pastor parece que é um imã, né? Tanto é que tem lugar que no meu trabalho que nem sabe que eu sou pastor. Que parece um imã. Para ouvir falso ensino, misericórdia. Então assim, irmãos, não perca tempo com essa turma. Faça calar na sua vida. Infelizmente, quando nós entramos em livrarias evangélicas, irmãos, para chutar baixo, 70% do material é lixo gospel. Bolsa blindada, não sei que lá blindado, não sei que lá blindado. Entendeu? Vocês querem ver um livro sem fé, sem fundamento, sem pé nem cabeça, um best-seller no meio cristão, conhecido há mais de 30 anos? A oração de Jabes.
O que aquele escritor conseguiu escrever em cima de um versículo da Bíblia, irmãos, é um absurdo. Jabes foi lá, fez uma oração, falou, eu peço que o Senhor me abençoe. O cara escreve um livro inteiro em cima disso. Vai inventar coisa em outro lugar. E aí os irmãos vão lá e lê. Entendeu? Sabe? Quer ver outro lixo? Esse é pior ainda. A Cabana. Perigosíssimo livro. Fala umas coisas sem pé nem cabeça. Um livro herético. E esse livro corre de mãos em mãos. E a turma acredita no que está lá. E o negócio é bem escrito. Que se não fosse bem escrito, ninguém comprava. Negócio atrativo, eu sei que eu já li. Você pega umas frases ali atribuídas a Jesus. Você fala, nossa, esse cara é um gênio. Mas aí você vai para a base bíblica daquela frase. Não tem. Entendeu? Então, gente, cuidado. Hoje em dia é muito comum frases do tipo, olha, você precisa perdoar a Deus. Isso é mais comum do que você imagina. Tem um monte de igreja grande ensinando isso, nos seminários de cura interior, nos encontros. Você precisa perdoar a Deus. Entendeu? Pelo que aconteceu na sua vida. Misericórdia, irmãos. Então, assim, lembra dessa lição, Vou reler o início do versículo 11. Aos quais convém tapar a boca. Que palavra mais dura que é essa aqui? Quem está sendo duro, eu ou Paulo? Eu só estou dando exemplos aqui, mas Paulo já vem. E dá no olho. Bum, o cara não abrir nem mais o olho. Entendeu? Então, cuidado. Uma palavra errada pode levar você a uma prática errada, pode destruir sua vida. Principalmente na área financeira. Cuidado com os lobos roubadores. Tem muito lobo em pele de cordeiro. Amém? Versículo 12, olha que interessante. Paulo agora vai usar um exemplo. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Olha que interessante, ele vai fazer uma citação aqui de um famoso escritor de Creta, um escritor chamado Epimênides, que viveu em 600 a.C., quer dizer, 6 séculos antes. E esse escritor, na sua principal obra, mete a boca nos cretenses, chamando eles de bestas ruins, de animais ruins. Besta na Bíblia é uma grande fera. Besta não tem o mesmo significado que pra gente, deixa de ser besta. Não, besta é uma grande fera. Até essa tradução aqui não é melhor. A tradução melhor aqui seria, são feras ruins. Mas como a palavra no original é besta mesmo, então o tradutor escolheu manter a palavra. Entendeu? Mas chama o povo de mentiroso. Fala que o povo não tem noção, é um povo desregrado. E aí olha que interessante, qual é a ordem de Paulo? Repreende-os para que eles sejam sãos na fé. Irmãos, presta atenção a algo, se um dia acontecer, não fique bravo. Mas o dia que você falar algo na minha frente que não for bíblico, eu vou ser o primeiro a chamar você de lá e falar, irmão, eu e você, lógico, não vou te expor. Sabe, assunto de pé de ouvido? Porque todo mundo fala as coisas para ajudar. Todo mundo fala as coisas de boa fé. Por exemplo, uma vez
eu ouvi um irmão falando o seguinte, que campanha de oração a gente tem que começar na lua nova. Porque na lua nova é a época de plantar. E aí a oração entra para dentro da terra e germina. E aí depois você começa a campanha, passa os 21 dias, parte da lua corre, aí quando ela vem para fora, germinou. E olha, falou com sinceridade, acreditando naquilo. Esse é o ambiente espiritual brasileiro. Entendeu? Então, assim, se um dia acontecer você falar algo não bíblico, eu vou chamar você de lado, só eu e você, sem ninguém, vai falar, irmão, isso aí que você falou não é bíblico. Não sei onde se ouviu, mas a palavra não fala isso, ela fala isso, isso e aquilo. Por que eu vou fazer isso? Um dos motivos é esse versículo de Paulo. Essa ordem que Paulo está dando para Tito é uma responsabilidade de todo pastor. Pastor que não corrige a ovelha numa crença errada tem que pedir demissão e deixar de ser pastor. Ele não serve para o pastorado. Ah, mas ele não sabe. Mais um motivo para pedir demissão. Pede demissão, vai estudar e depois volta a ser pastor. Simples assim. Entende? Parece sério? Sério é você acreditar em algo que não existe. Nossa, pastor, acontece isso? Acontece. E a gente vai corrigindo. Por exemplo, eu era um camarada que eu usava óleo de unção em tudo. Eu ungia até cabo telefônico. Eu ungia fio elétrico, ungia portão, ungia os cantos do terreno. Você passava do meu lado e ainda dava uma lambuzada na sua testa ainda. Não, estou brincando. Entendeu? Até que eu descobri que não tem base bíblica. Coisa sem pé nem cabeça. Entendeu? Mas aí, assim que eu descobri, que eu fiz? Pedi perdão para a igreja e parei. Eu já ensinei quebra de maldição hereditária. Com quem eu fiz isso, eu fui lá, mostrei na Bíblia, eu falei, ó, não existe. Eu estava errado. Aquilo que nós fizemos não funcionou. Não tem valor nenhum. Mostrei o versículo. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Cristo nos libertou da maldição da lei. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E pedir perdão, normal. Graças a Deus, nos últimos anos não tenho tido que retratar. Mas eu já tive que aqui na igreja retratar umas 6 vezes já. De ensinos errados. Entendeu? Não é problema. O problema é você permanecer no erro. Então, assim, vida cristã é dinâmica. Você não sabia, agora sabe, tranquilo. Pega o chapéu, põe na cabeça e toca a vida. Entendeu? Todo mundo erra. Tranquilo, normal. Tanta coisa que a gente ouve. Agora, é papel você ser ensinado corretamente. Você frequenta uma igreja, você gasta o seu tempo precioso do seu culto a Deus. Seu culto a Deus é a coisa mais importante que tem na sua vida. Você não está aqui para perder tempo, né, meu irmão? Você está aqui para ser edificado. Amém? Vamos seguir. Versículo 14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens, que se desviam da verdade. Irmãos, aqui é um paralelo, tá? Que nós vamos ter até uma aplicação. O que ele está falando aqui? Ele está fazendo um paralelo, primeiro, está falando da lei de Moisés e da mitologia grega. O que assolava a igreja era isso. Era aquele ambiente filosófico e mitológico grego e os judaizantes. Juntamente ele faz um paralelo do quê? O legalismo judaico e as práticas de ascetismo. O que é ascetismo? Olha, não pode comer tal coisa. Se você quer se comunicar com Deus, você precisa jejuar 7 dias. Ó, você não pode comer carne de porco.
Der risada alto, cruz credo. Só sou para ser excluído da igreja. Já viu crente que não pode rir? Tem crente para ser espiritual, só cara fechada. É verdade, eu conheço gente assim. Uma vez eu vi uma suposta missionária, misericórdia, a mulher não sorria. Era só na linha dura. Tinha que ser ali. Entendeu? Agora, como que eu aplico hoje em dia? Tomando cuidado com o legalismo. O que é o legalismo? Legalismo é quando eu quero colocar um estilo da igreja como salvador. Por exemplo, existe igreja que os irmãos têm o hábito de não usar bermuda. Existe igreja que os irmãos têm o hábito das mulheres não usar calça. Existe igreja que os irmãos têm o hábito de usar terno. É pecado? Não, é o modo de ser da igreja. O que é o legalismo? Eu querer impor aquilo para todo mundo. Porque a regra bíblica qual que é? Modéstia e bom senso. Se você seguir a regra bíblica de modéstia e bom senso, você vai estar com o traje idôneo e vai poder se relacionar com alguns irmãos que gostam de servir a Deus de uma maneira mais especial. Eu conheço irmãos queridos, ele é feliz assim. Entendeu? Por exemplo, eu conheço irmão que o gosto dele é chegar na igreja e ajoelhar para orar na cadeira. Qual é o problema? Eu lembro que na nossa igreja teve irmãos que visitavam aqui, que a irmã só vinha de saia. Qual é o problema? E se ela quer cultuar a Deus daquela maneira? Entendeu? Bem melhor do que vir de barriga de fora. Ou com aquelas roupas coladas que parece uma chupeta, né? Tão colado. Sabe? Por exemplo, teve um irmão que aqui na igreja só vinha de terno. Veio perguntar, posso vir de terno? Eu falei, venha, tranquilo. Glória a Deus. Eu falei, ó, só não imponha para os outros. O padrão nosso aqui é se vestir com bom senso, com modéstia, sem sensualidade. Então, como o apóstolo Paulo fala, um guarda dias e dias. O outro come verdura, o outro come carne. Aí Paulo dá o veredito em Romanos. O que come não julga o que não come. E o que não come não julga o que come. Então, por exemplo, o irmão gosta de usar terno, não julga o que não usa. Se está dentro do padrão bíblico. Que às vezes a gente fala, né? Tu mais que você vai andar de qualquer jeito. Entendeu? Está dentro do padrão bíblico, cada um serve a Deus à sua maneira, tudo com respeito. Outro detalhe, não se intrometa com irmãos de outras igrejas. Abençoe a vida deles, eles estão felizes assim, são nossos irmãos, pessoas que Cristo resgatou, cada um serve a Deus da sua maneira. Não é papel nosso, o papel nosso é cuidar do nosso nariz. E olha, já temos bastante serviço. Não fique em discussão tola. Agora, se quer confiar em algo para ser salvo, confia na verdade bíblica. Confia no poder de Jesus Cristo. Se apega com o braço forte de Jesus. Obedece a palavra. Irmãos, nós cremos em segurança e salvação. Amém. Só que a Bíblia está cheia de versículos falando, ó, permanece firme, não se desvia, não se afasta. Se tem o versículo, é para me ajudar. Se tem o versículo, é para obedecer. Uma coisa é eu confiar que Cristo vai me carregar até o fim. E uma outra coisa importante é obedecer o que a Bíblia fala. Olha, permaneçam firmes na fé, sejam abundantes em toda boa obra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou obedecer com a confiança de que Cristo vai me levar até o fim. O que o pessoal aí fora quer fazer? Viver uma vida cristã maluca, que não é cristianismo, e dizer que ele é salvo.
Sabe? Esse pessoal maluco que tem hoje em dia. Não, uma vez salvo, sempre salvo. Você é maluco, irmão, você nem salvo foi. Só vê pela sua vida. Estão entendendo? Agora, cuidado com o legalismo, cuidado com regra religiosa. Regras são saudáveis? São, mas elas pertencem a cada grupo, a cada igreja, e necessitam ser respeitadas dentro do seu contexto. Amém? Vamos lá, versículo 15. Olha o que Paulo vai falar, que legal. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. O que acontece, irmãos? Existem pessoas que não é nem o costume da igreja. Aqui Paulo está indo mais longe. Tem pessoa que ela tem aquele hábito, ela gosta de servir a Deus daquela maneira. Isso é um caso, tranquilo. Aqui Paulo está falando daquelas pessoas que não têm critério nenhum. Então aí nada serve, tudo é impuro, tudo é problema, tudo está errado. Você não pode respirar que é pecado. Entendeu? Por exemplo, irmãos, eu nunca fui de assistir televisão. Eu, de uns 4 anos para cá, detesto assistir filme. Porque a maioria do que eu peguei até hoje era tudo lixo. Eu devo ter assistido 3 filmes, 4 filmes. Olha lá, esse ano acho que assisti 1. Mesmo assim, porque o filme era aquele parque de diversões, sabe? Tiro para todo lado. Sabe aquele filme que não é filme, é só tiro? Coisa mais... É parque de diversões. Mas assim, tem gente que tudo é pecado. Diferente você falar, olha, eu estou procurando me consagrar mais, e estou procurando buscar a Deus de uma maneira mais especial. Então eu estou cuidando muito bem daquilo que eu assisto, daquilo que eu ouço, daquilo que eu me alimento. Fechou! Isso é doutrina bíblica. Na verdade, a gente deveria escolher o que a gente vê sempre. O problema é que o povo está perdido nos TikTok da vida. Irmãos, eu nunca abri TikTok na minha vida. Eu não tenho nem o aplicativo instalado no meu celular. Eu não tenho Instagram. Entendeu? Durante o dia eu não vejo vídeo, eu uso o celular como rádio. Boto coisa para ouvir, coisas que vão edificar minha vida, para não fritar meu cérebro. Entendeu? Então assim, irmãos, equilíbrio. Você é o que você come. Você quer ser espiritual. Consuma as coisas espirituais. Você quer ver a mão de Deus agindo, seja espiritual. Leia a Bíblia, jejue, tenha uma vida de santidade. Não tenha amizade com o mundo. O mundo jaz no maligno. Tenha um relacionamento correto com o mundo secular. Entendeu? Que com certeza você vai ter fruto. Amém? E aí, para encerrar a passagem, olha o que ele fala desses homens que têm o entendimento e a consciência contaminada. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Olha que interessante, irmãos. A pessoa diz que serve a Deus, mas o testemunho é outro. Querem um exemplo? Líder religioso que não paga suas contas. Está encaixado nisso aqui. Ah, ele foi enganado e não pagaram ele. É diferente. Mas ele vai correr atrás para pagar. Ah, ele foi mandado embora do serviço e ficou sem recurso. É diferente.
Ah, apareceu uma enfermidade séria e os recursos poucos que tinham foram consumidos em remédio e tratamento. É diferente. Agora, o que a gente vê por aí, as concessionárias não gostam de financiar carro para pastor, porque não paga. Sabe por que não paga? Porque já viraram para você e falaram, ó irmão, pela fé você tem que encarar esse desafio. Já chegaram para mim, ó, a pessoa que chegou com boa intenção. Mas ela queria que eu entrasse num aluguel dos 4 contos. Uns 4.000 reais. E colocasse a igreja lá dentro, pela fé. Nossa arrecadação não chega nem em 500. É pela fé? Tá entendendo? Então tem gente que tem problema porque é tolo. Olha a vida da pessoa que está falando. Olha o que ela procura viver. O falso cristão, o falso mestre, você vê de longe. A pessoa diz que é crente. 15 minutos conversando com ela, você pega a mentira. Você vê o linguajar, irmãos, crente não fala palavrão. Falar palavrão é pecado, é palavra torpe, entristece o Espírito Santo. Pensa num palavrão, não fala. Fala ele agora, pense você falar em pensamento diante do Espírito Santo que habita em você. Entendeu? Então assim, você já vê a conversa da pessoa. Quando alguém é cristão de verdade, é se ensina ou não, a conversa é de Deus. A pessoa, você percebe a conversa dela. Então não caia nessas tolices, não caia nessas coisas erradas. Entendeu? As pessoas são enganadas porque elas se distraem em coisas simples como essa. Então assim, cuidado. Não é tão difícil ver. Nesse ponto, eu prefiro os irmãos que às vezes são mais exagerados, são mais rigorosos na sua busca por santidade, do que aquele que é mais largado. Normalmente o mais largado abre o lacre para o pecado. A pessoa que é mais rigorosa, às vezes ela exagera um pouco, mas ela consegue se proteger melhor. Entendeu? Irmãos, cuidado, tem filmes que passam que não dá para mim assistir com a minha mãe. Não dá para mim assistir com a minha filha. É vergonhoso. Entendeu? Cuidado. Em determinados lugares, tomar cuidado. Por exemplo, eu frequento o Parque das Águas. Nós já fizemos algumas atividades no parque, mas tem que tomar cuidado. Tem dia que a turma pensa que está em Copacabana. Tem dia que a turma está tudo pelado. Cuidado. Entendeu? Tem coisa que macula os olhos. Entende? Por exemplo, eu às vezes ia tomar banho de rio, ia num dia que não tinha muita gente. Entendeu? Procuro ter atividades que eu não me exponha. Eu vou no parque pedalar, eu vou no parque caminhar, mas nos horários certos, no tempo certo. Entendeu? Determinados dias eu não vou, porque tem coisa que eu não quero me expor aquilo. Entende? Ah, porque é obrigado? Não, é porque eu quero. Ah, pastor, mas eu gosto de ir no parque. Entre você e Deus. Para vocês terem uma ideia, eu vou lá umas 3, 4 vezes por semana. Sempre que puder, eu vou. Mas toma cuidado. Entendeu? Final de ano agora, cuidado com essa história de praia.
praia é complicado, roupa de banho é complicado. Tem que tomar cuidado. Entendeu? Tá falando com o irmão Rafael, lá da Bahia, aquele que nos visita, que agora é membro da Batista Calvário. E ele falando, irmão, pastor Maurício, lá na Bahia os crentes não vão para a praia, não. Vocês imaginam Salvador, o que é a praia? Não dá para ir mesmo. Uma capital daquele tamanho. O povo do jeito que é. Entendeu? Eu lembro da história, por exemplo, de uma irmã que foi ao Rio de Janeiro. E aí a outra irmã levou ela para dar uma volta no shopping, num lugar tranquilo. E aí a irmã que era visitante falou, nossa, como as mulheres dessa cidade são sensuais. Aí a outra irmã achou esquisito, porque levou ela num lugar, entre aspas, tranquilo. Então assim, irmãos, para o crente, bom senso, boa doutrina, boas práticas, foge daquilo que é ruim, se afasta dos maus ensinos, vai caminhando, vai aprendendo, vai cumprindo a carreira, vai limpando sua vida. O que eu vou te falar agora, irmãos, pensa no que eu vou falar. Me dá 20 anos. Daqui a 20 anos você olha para trás, seguindo as verdades do Evangelho. E depois vem falar comigo. O que eu estou querendo dizer? Tem coisas que você vai fazer porque é certo. Mas você só vai ver o fruto daqui a 20 anos. E tem coisas que vai fazer que é errado. E aquele errado vai destruir sua vida. E vão passar 20 anos, não tem mais conserto. Então, cuidado, seja sábio, seja prudente. Busque sabedoria do alto. E de uma maneira simples, procura andar na verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.